Isaías capítulo 9, a partir do verso 6. Eu quero ler somente 2 versículos. Eu quero trabalhar 2 versículos desse texto, versículo 6 e versículo 7, que é um dos textos proféticos que se cumpriram cabalmente na vida de Jesus, que fala do nascimento de Jesus. E essa profecia, ela foi declarada, ela foi entregada 700 anos antes do nascimento de Cristo. E se cumpriu em Jesus. Eu lembro que no Natal do ano retrasado, eu fiz uma exposição de todo o capítulo, mas nesse dia, nesse ano, eu quero fazer uma exposição só do verso 6 e do verso 7, e baseado nesses 2 versículos, eu quero falar sobre o Deus que se fez um bebê. O Deus que se fez um bebê. E Isaías, capítulo 9, a partir do verso 6, fala dessa verdade. Acompanhe comigo a leitura da Escritura, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai amado, nós dependemos do Teu Espírito para entender com profundidade esta profecia, Senhor. Então fala conosco, Deus, poderosamente, amorosamente, iluminando as nossas mentes para entendermos o texto sagrado. E fala, Senhor, a cada coração dos meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão assistindo nesse momento. Fala a cada coração para que possamos entender o verdadeiro e único sentido do Natal. Nós oramos agradecidos pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, livro do profeta Isaías. Eu quero apresentar para vocês uma pequena visão geral desse texto sagrado. Um dos grandes livros dentro da Bíblia. O livro do profeta Isaías, ela é considerada uma Bíblia dentro de outra Bíblia. Porque se você já leu o livro do profeta Isaías, tem 66 livros, tem 66 capítulos. E a Bíblia toda, ela tem 66 livros. Quem escreveu? Foi o profeta Isaías. Quem escreveu esse livro. A data de composição em que ele escreveu esse livro foi mais ou menos do ano 686 até o ano 650 antes de Cristo. Qual foi a ocasião que o profeta escreveu esse texto? Bom, o ministério público de Isaías aconteceu durante a gestão de 5 reinados, né? Ele escreveu esse livro e ele apareceu como profeta no reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, e através desses reinados ele escreveu o seu livro e principalmente essa parte do texto sagrado. Quais são as verdades fundamentais do livro de Isaías quando você lê? Primeiro, Deus chamou Isaías para advertir o seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio e para garantir que no futuro, após o exílio, o povo voltaria a receber as bênçãos sem precedentes. Então, Isaías foi o profeta que foi levantado por Deus para denunciar os pecados do Reino do Sul. O Reino do Sul era o reino de Judá. O Reino do Norte era o reino de Israel. Então o reino estava dividido. E Isaías, ele foi levantado para denunciar o pecado do Reino do Sul, Judá, e do Reino do Norte, Israel, por causa da idolatria que eles estavam vivendo. E o compêndio da mensagem profética era essa: se vocês não se arrependerem, vocês voltarão a ser escravos de uma outra nação. De tal maneira
que o reino da Assíria invadiu o reino do norte, Israel. E o reino da Babilônia invadiu o reino do sul, que é Judá. Então foi nesse contexto que o profeta Isaías ele foi levantado por Deus. Agora, quando você lê o livro do profeta Isaías, ele pode ser sistematizado em 3 partes. Primeiro, fala sobre a rebelião, capítulo 1 até o capítulo 39. Segundo, fala sobre a redenção, capítulo 40 até o 55. E terceiro, fala sobre a restauração, capítulo 56 até o capítulo 66. Então é isso, rebelião, porque o povo se afastou de Deus, redenção, porque Deus prometeu salvá-los, e restauração, porque Deus prometeu um dia restaurar o seu povo. E principalmente a igreja dos dias de hoje. Então, em resumo, esse livro traz mensagens de juízo e arrependimento aos reinos de Judá e Israel, pois a obstinação poderia lhes trazer a ira divina. O profeta Isaías também apresenta vários pronunciamentos divinos para as nações pagãs relacionadas com Israel. O livro profetiza ainda a vinda do Messias, o Salvador de Israel. Então você vai entender que o livro do profeta Isaías é o principal livro que tem vários números de profecias que se cumpriram em Jesus. E capítulo 9 é uma das profecias que se cumpriram em Jesus, que fala do nascimento de Jesus e quem seria esse bebê. Quem seria esse bebê? Pois bem, então essa é uma visão geral do livro, quando você for ler o livro de ponta a ponta. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Natal, que é um assunto tão controverso. Interessante, historicamente, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, já falei em outras mensagens. O Natal, gente, ele começou como uma festa pagã, há muitos séculos atrás. E o Natal, ele era chamado de Sol Invicto. Os povos pagãos, há séculos atrás, quando eles não foram, naquela época, evangelizados, eles tinham o costume, quando terminava o inverno rigoroso, e entrava a primavera, e o sol ficava mais quente na estação, os povos, eles tinham o costume de adorar esse sol. E quando o sol nascia, na estação da primavera, derretendo todo o gelo e aquecendo algumas nações, eles tinham isso como um Natal, como se fosse um nascimento de um sol. E é interessante que muitas nações pagãs adoravam o sol, com esse sentido, que o sol tinha nascido, e o sol era venerado e era idolatrado. O que aconteceu? No Império Romano, quando o Império Romano expandiu, teve a festa da Saturnália, né? Essa festa também era uma festa que comemorava a colheita. Mas é interessante que essa festa da Saturnália, eles também reverenciavam um tipo de nascimento, o nascimento de alguma divindade. E aí os romanos, numa festa pagã, eles comemoravam, no dia 25 de dezembro, o nascimento de uma divindade no qual abençoaria o Império Romano. O que aconteceu? Com o advento da Igreja Católica Romana, a Igreja Católica cristianizou esta festa pagã romana, ou essa festa pagã das nações. Aí, no dia 25 de dezembro, o dia 25 de dezembro tornou-se a data oficial, celebrando o Natal pelo Papa, o Papa Júlio, no ano 350 depois de Cristo. Então, gente, aí 25 de dezembro passou a ser o Natal. Aí eles tentaram desfigurar as festas pagãs, cristianizando esse Natal e dizendo, não, olha só, é o nascimento de Cristo. E aí tudo isso foi ensinado em todo o Império Romano. Tornou-se feriado nacional pelo imperador Justiniano no ano 529 depois de Cristo. Então, no ano 529, entrou no calendário oficial e o dia 25 de dezembro passou a ser o Natal cristão. Então, essa é a história, gente. Começou, de uma certa forma, como uma festa pagã, ela foi cristianizada pelo Império Romano e pela Igreja Católica Apostólica Romana,
e passou a ser uma data oficial e entrou no calendário oficial que está vigente até hoje. Só que é o seguinte, gente, é mais provável que Jesus ele nasceu na primavera. Diz os estudiosos que Jesus nasceu entre abril e julho, que era um tempo mais quente, porque dezembro é um tempo mais frio em Israel. Aí durante essa semana, eu estava vendo o calendário judaico, que era o calendário que eles viam naquela época. Jesus nasceu mais ou menos, provavelmente mais ou menos, entre maio e junho, que corresponde ao nosso mês de dezembro. Então saiba disso, gente. De 25 de dezembro é uma data simbólica, que foi cristianizado pelo Império Romano, abafando uma festa pagã. Mas Jesus nasceu mais ou menos entre maio e junho, segundo o calendário judaico, que corresponde ao nosso dezembro, que é o mês de Sifã, que é um mês judaico entre maio e junho. E aí, um senhor muito generoso chamado São Nicolau, ele foi bispo de Mira, na atual Turquia, durante o século IV. Esse senhor que deu, baseado na generosidade desse senhor, que veio a ideia do Papai Noel. Esse bispo ele era muito generoso, ele fazia muito caridade, ele cuidava das crianças ali da terra onde ele era bispo, e baseado na generosidade, na influência desse senhor, que os Estados Unidos criaram a imagem do Papai Noel. Tá? Aí, os Estados Unidos, com muita engenhosidade e com muita criatividade, inventaram essa imagem do Papai Noel patrocinado pela grande empresa Coca-Cola, de tal maneira que Papai Noel ele é a figura principal da marca Coca-Cola no Natal. E você sabe, gente, que a Coca-Cola é um produto tão popularizado no mundo que tem nações que nunca ouviram a palavra Jesus, mas já ouviram a palavra Coca-Cola. Para você ver a popularidade desse produto no mundo inteiro e que foi patrocinando ainda mais essa imagem do ho, 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 desse Papai Noel, que é fruto da imaginação do comércio norte-americano, baseado na influência da generosidade de São Nicolau. Entretanto, o Papai Noel nunca existiu. Quem existiu foi o São Nicolau, o bispo de Mira, que era um senhor muito generoso, e a Coca-Cola usou isso. Então, eu estou te dando um panorama sobre isso, só para você entender um pouquinho, eu não estou aprofundando na questão, tem muito mais informação, para você entender que esse não é o nosso Natal. O nosso Natal significa o nascimento de Jesus. O nosso Natal significa que Jesus se encarnou. Que Jesus, ele deixou a sua glória, ele se encarnou, ele se materializou e ele veio habitar entre nós e ele nasceu de uma virgem e ele veio como um bebê. E ele veio nos trazer o evangelho. Essa é a essência do Natal para todos nós. É por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 4, ele escreveu assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então o Natal para a gente, independente do calendário, se é judaico, se é cristão, ou se é de influência romana, o Natal simboliza para a gente, mostra para a gente o nascimento histórico de Jesus. Que Jesus nasceu, que Jesus veio habitar entre nós. É por isso que Mateus capítulo 1, verso 21, Mateus, que foi testemunha ocular, ele escreveu assim: ele dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Está aqui, Jesus nasceu e ele veio cumprir uma missão. Ele veio morrer pelos pecados de um povo. De um povo. Ele veio para isso. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para ser sacrificado. Ele nasceu para sofrer, para salvar um povo. Um povo que ele chamou, um povo que pertence a Deus. Então entenda isso. Essa é a essência do Natal. Agora, vamos voltar para o texto. Isaías capítulo 9.
Isaías capítulo 9, no seu contexto, fala sobre a esperança de Israel no trono de Davi. Sabe por quê, gente? Como o reino estava dividido, reino do norte e reino do sul, Israel e Judá, o reino do norte não acreditava mais na dinastia do reinado de Judá. Porque existia uma promessa que o Messias, ele viria da descendência de Davi, do reino de Judá. Então houve uma certa rejeição por causa da rivalidade que eles tinham. Mas mesmo assim o profeta deixou bem claro para a nação de Judá e a nação de Israel que o Messias, que é Jesus, ele viria do trono de Davi. Do trono de Davi, independente da resistência do reino do norte. Mas olha só, a profecia de Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, cumpriu-se plenamente em Jesus, o nosso Messias, nos revelando o verdadeiro Natal. Eu quero destacar nesse texto, desses 2 versículos, 7 atributos. 7 atributos de Deus que se fez um bebê e que veio habitar entre nós, trazendo-nos o evangelho para a salvação do seu povo. 7. São 7 atributos que esteve na vida desse bebê e esse bebê que cresceu, que é Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção. Esses 7 atributos está no verso 6 e no verso 7 eu quero apresentar para vocês. O primeiro atributo está no verso 6, acompanha comigo, que o verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado ou o governo está sobre os seus ombros. Agora para aqui. O primeiro atributo desse bebê, desse homem chamado Jesus, é a soberania. A soberania do menino. Então o profeta deixa bem claro que um menino nasceria. E que esse menino, ele teria todo o governo sobre os seus ombros. E quando o profeta fala isso, ele não está falando sobre o governo de Judá. Ele está falando de um governo universal. Ele está falando de um governo mundial. Que esse bebê, que esse menino, ele iria carregar nos seus ombros um governo que ia além da região de Israel e de Judá. A soberania, o governo. Então a profecia deixa bem claro que esse menino que nasceria, ele seria o governador de todas as coisas e ele teria soberania sobre todas as coisas. Olha que lindo. Então ele é soberano. Quando fala assim que todo principado está sobre os seus ombros, é que todo governo, toda realeza, toda administração estará sobre os ombros desse bebê, desse menino, se referindo a Jesus. Agora é interessante que no verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Essa expressão se nos deu, o profeta está dizendo o seguinte, que esse bebê, ele é uma dádiva para o mundo. Ele é um presente que o mundo e as nações nunca receberam antes. É um presente tão importante que esse presente vai oferecer o dom da salvação. O dom da salvação. Então é por isso que um filho nos foi dado como presente. E ele vai levar sobre os seus ombros toda a soberania e todo o governo. Agora olha só, gente. Quando Isaías profetizou isso aqui, falando de Jesus, é uma profecia que vai se cumprir no futuro. A gente chama isso de profecia escatológica. Isso é, no final dos tempos, quando Jesus voltar, ele não voltará mais como o Cordeiro de Deus, mas ele voltará como o leão da tribo de Judá. Ele vai voltar como juiz, como rei, para governar todas as nações. Aonde está essa verdade? Está em Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse capítulo 19, verso 15. Presta atenção o que Jesus mostrou para João. Está escrito assim: da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então essa visão que Jesus mostrou para João é a mesma visão da profecia de Isaías 9. Que esse menino,
que nasceu, que cresceu, que morreu na cruz, que ressuscitou, ele tem toda a soberania e um dia ele vai governar todas as nações. Um dia ele que vai direcionar todas as nações. Um dia todos os magistrados, todos os aristocratas, todos os presidentes, todos aqueles que têm o poder vão se prostrar diante de Jesus, porque quem vai comandar é Jesus. É isso que diz a profecia. Então, olha como é lindo o sentido do Natal. Esse simples e humilde bebê é um rei. E ele não é um simples rei, ele é o rei dos reis. E um dia, quando ele voltar, ele vai governar o seu povo e todas as nações se dobrarão diante desse rei. É por isso que em Mateus capítulo 28, verso 18, depois que ele ressuscitou, ele disse assim para os apóstolos: foi-me dado toda a autoridade, olha só, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O que Jesus estava dizendo? Agora eu governo, eu comando todos os anjos no céu e eu comando todos os filhos de Deus na terra. Eu sou o grande governador, eu sou o grande governante, eu sou o rei dos reis. Por isso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos mensageiros enviados do rei para dizer a esse mundo que só existe um rei e que ele voltará. Está fazendo sentido? Então esse é o primeiro atributo. Esse Deus que se fez um bebê, ele tem toda a soberania. Ele não precisa pedir opinião de ninguém. É ele que está no comando. E deixa eu falar uma coisa para você, por mais que você não entenda. É Jesus que está no comando da história da humanidade. Mesmo com as suas tragédias. Mesmo com todo o sofrimento. Ele que está no comando da humanidade. Ele que está no comando da história da igreja. Ele está dirigindo a sua igreja. E é ele que está no comando da sua vida. Olha que interessante. De maneira coletiva ou de maneira particular, é ele que está governando. É ele que está comandando. É ele que está direcionando. Eu não sei. Quando eu começo a entender essa verdade, eu sinto uma segurança tão grande no meu coração. Porque sobre mim existe um governador. Sobre mim existe alguém que preside a minha vida. E essa pessoa é Jesus. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem governa a sua vida? Quem dirige a sua vida? Quem é o rei da sua vida? Jesus ou você mesmo? Ou a Bíblia fala que se nós se nós não formos governados por Jesus, a Bíblia fala que as pessoas são governadas por Satanás. Por Satanás. Ou nós estamos debaixo do governo de Cristo, ou nós estamos debaixo do governo de Satanás. Não tem como. Não existe neutralidade. Não existe em cima do muro. Ou estamos com Jesus, ou estamos sobre o governo do diabo. Deixa eu perguntar para você, você está debaixo de qual governo? A sua vida está debaixo de qual governo? Então Jesus, ele é soberano. Esse é o menino que foi nos dado. E sobre o seu ombro está todo o governo e todo o principado. Então, gente, olha só, Jesus morreu e ressuscitou. Agora ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. E agora ele está realizando 3 ofícios. Ao mesmo tempo ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Como profeta, ele revelou para a gente a vontade de Deus. Como sacerdote, é ele que é o nosso mediador, que intercede por nós. E como rei, é ele que governa a nossa vida. Aí tem um documento bem antigo, do Catecismo Batista, que tem a seguinte pergunta: como Cristo executa o ofício de rei? Resposta: Cristo executa o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo, ao nos governar e ao nos defender, e restringir e vencer todos os seus e os nossos inimigos. Jesus, como rei, ele está nos governando
e ele está nos defendendo contra os nossos próprios inimigos ou contra os inimigos de Cristo contra nós. Olha só como vale a pena ter Jesus como rei, como governador. Eu pergunto para você, Jesus é o seu rei? É ele que governa a sua vida? Ou é você mesmo, com as suas decisões precipitadas, com as suas decisões sem consultar a Deus, sempre querendo realizar os seus desejos e não a vontade de Deus? Nós precisamos entender, Jesus, ele é o governador em excelência, e é ele que precisa gerenciar nossas vidas. Segundo atributo, está no verso 6, aí começam os nomes. Sabe o que é tão lindo? Jesus é tão sublime que toda a sua majestade não coube em uma palavra, mas em 4 palavras. E a primeira palavra que o profeta usou aqui foi o seguinte, verso 6, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Olha que lindo. Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso pode ser traduzido, como está no hebraico, miraculoso. Ele é o conselheiro miraculoso que nos guia. Ele tem todo esse poder e sabedoria. Então é interessante que naquela época, no contexto, lembrando do contexto, os reis, eles eram rodeados de conselheiros. E quando um rei ele queria tomar uma decisão muito importante, ele consultava os seus conselheiros. Aí o profeta Isaías, que inclusive ele foi conselheiro de vários reis, o profeta Isaías diz o seguinte, olha, um filho vai ser nos dado, um bebê vai nascer, e esse bebê, ele será um maravilhoso conselheiro. Esse bebê, esse homem, ele vai ter uma sabedoria que ninguém teve. Esse homem, ele vai ser conselheiro, mas olha só, muito mais do que um conselheiro, ele vai ser um maravilhoso conselheiro e ele vai nos revelar a sabedoria de Deus. É por isso que 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, Paulo disse que Cristo é a sabedoria de Deus para nós. Isso é muito importante. O menino libertador seria um grande estrategista, orquestrando uma maravilhosa vitória para o seu povo. Então, como maravilhoso conselheiro, o profeta está dizendo, esse Jesus é um grande estrategista, é um grande conselheiro que vai nos guiar no caminho de Deus, para que Deus venha realizar os seus planos sobre nós. Ele é um maravilhoso conselheiro. Aí eu pergunto uma coisa para você como uma aplicação imediata. Quando você está em crise, quando você está sem resposta, quando você não sabe o que fazer, a quem você recorre? De quem você busca conselhos? De quem? Olha só, esse bebê, ele está sendo apresentado como maravilhoso conselheiro, ou o conselheiro miraculoso, que vai nos mostrar a vontade de Deus. Sabe que eu entendo aqui, como aplicação, se você enfrenta uma crise no seu matrimônio, no seu casamento, um maravilhoso conselheiro, ele vai te mostrar o que fazer. Se você enfrenta crises pessoais na sua vida que só Deus sabe, só você e Deus sabe, esse maravilhoso conselheiro, ele pode te ajudar. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele tem sábios conselhos para te dar, para que você possa entender a vontade de Deus, para que você seja abençoado. Só o maravilhoso conselheiro pode nos fornecer sabedoria para entender a vontade de Deus. Por isso que ele é um maravilhoso conselheiro. E eu pergunto para você, quantas vezes você tem consultado o maravilhoso conselheiro? E que tipo de conselheiro que você tem buscado na sua vida? E isso é tão assustador que algumas pessoas que enfrentam crises buscam conselho em qualquer lugar. Conselhos rasos, superficiais, carnais, que não tem nada a ver com os conselhos de Deus. Isso é pior. Mas olha só, nesse dia, esse bebê que é Jesus, ele está se apresentando a você como um maravilhoso conselheiro para te mostrar que ele pode te orientar para te ajudar. Ele pode, porque ele tem todo o governo
e ele é o maravilhoso conselheiro. É por isso que em João capítulo 15, verso 5, Jesus falou assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Você só dará fruto se você ter os meus conselhos. Você só vai sobreviver nessa vida se você conhecer os meus conselhos. Sem mim, nada podereis fazer. Ele é um maravilhoso conselheiro. Terceiro atributo. E está aí no verso 6. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Olha que lindo. Aí o profeta já está dizendo aqui que esse bebê, ele não é somente humano. Esse bebê é divino. É o próprio Deus que deixou a sua glória, que deixou o seu céu, que se reduziu à forma de homem, que se materializou e veio habitar entre nós. É o próprio Deus majestoso que se revestiu de pele, de carne, se reduziu à forma de um bebê, nasceu de uma mulher e veio habitar entre nós. Esse bebê é chamado de Deus, Deus forte. Literalmente no hebraico, a palavra significa Deus é um guerreiro. É o Deus da batalha. É o Deus que protege e defende o seu povo. Ele é forte, ele é poderoso, mas além de forte, ele é Deus. Ele é o próprio Deus com D maiúsculo. O próprio Deus que veio habitar entre nós. Então, gente, isso aqui vai além da nossa racionalidade. Porque o profeta está mostrando o seguinte: esse bebê, ele é 100% homem, porque ele foi um bebê. Mas ao mesmo tempo ele é 100% Deus. Ele é o Deus forte, que veio habitar entre nós. É por isso que em 1 João 5,20, João, que foi testemunho ocular de Jesus, ele entendeu quem era Jesus e ele escreveu assim em sua carta: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Aí ele diz assim: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João chamou Jesus de Deus. Você lembra Tomé? Quando ele foi incrédulo, ele não acreditou que Jesus tinha aparecido para os outros apóstolos. Aí depois Jesus apareceu para Tomé e Jesus falou: olha, toque em mim, para você entender que eu ressuscitei. Quando Tomé toca em Jesus, diz a Bíblia que Tomé, ele se ajoelha diante de Jesus e chama Jesus de Deus meu e Senhor meu. Tomé reconheceu que Jesus é o próprio Deus. Próprio Deus. Aí Mateus, que também foi testemunho ocular, no capítulo 1, ele usa uma profecia de Isaías dizendo assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. É um título. Então esse bebê é o próprio Deus que veio morar conosco e veio nos revelar o Evangelho. Você está entendendo? Jesus é Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas religiões e algumas seitas não reconhecem Jesus como Deus. Alguns dizem que Jesus foi mais um profeta entre tantos. Não é verdade, ele foi muito mais que um profeta. Alguns dizem de maneira herética que Jesus era um anjo, que no céu ele era um anjo e na terra ele era um homem. Não é verdade. O livro de Hebreus diz que Jesus ele está acima dos anjos. Alguns dizem que Jesus foi um simples homem da moralidade e da ética. Não. A Bíblia testifica que Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. É aquele que é 100% homem e 100% Deus, que se humilhou à forma de homem, à forma de ser humano, e veio habitar entre nós para nos alcançar. Ele é o Deus que se fez homem para sentir na pele o que é sofrimento, para sentir na pele o que é traição,
para sentir na pele o que é a tribulação, e na cruz ele morre por nós, se identificando com as nossas dores e nos trazendo a salvação. Olha que lindo. Esse é Jesus, que é o Deus forte. Mas olha só o outro atributo, quarto. Diz que ele é o quê? O Pai da eternidade. Olha que lindo, ele é o Pai da eternidade. Quando o profeta diz que ele é o Pai da eternidade, ele não está falando que Jesus é Deus Pai. Mas ele está falando que Jesus, ele cuida do seu povo como se fosse um pai. Interessante, no contexto, naquela época, um rei, ele era considerado o pai da nação. O pai da nação, e ele cuidava dos seus súditos. Aí, o profeta Isaías, usando essa expressão da realeza, ele diz o seguinte: esse menino que vai nascer, ele vai ser o pai da eternidade. Ele que vai cuidar da sua igreja. Ele que vai cuidar do seu povo como um pai cuida de um filho. Olha que lindo. E quando ele usa a palavra eternidade, ele está dizendo o seguinte, que esse bebê que vai nascer, que é o pai da eternidade, ele não teve nem começo e ele não tem fim. Ele é eterno. E quem é eterno é infinito. E quem é infinito é imortal. Que não tem nem começo e nem fim. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Olha que lindo. Ele não é um ser criado. Ele é um ser que sempre existiu. Por isso que ele é o Pai da eternidade. Ele vai cuidar do seu povo como pai. E aí mostra a sua essência. Ele sempre existiu. É por isso que em João capítulo 10, verso 27 e 28, olha que coisa linda que Jesus falou para os seus discípulos. Ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que cuidado paternal. Ele está dizendo, olha, eu sou o Pai da eternidade, sou eu que dou eternidade para as pessoas. Eu sempre existi, e sou eu que sou a fonte da eternidade, dando eternidade para as pessoas. E ninguém pode tirar os meus discípulos das minhas mãos. Aqui ele está mostrando o seguinte: eu sou o pai que cuida das ovelhas. Eu sou o pastor que cuida das ovelhas. Isso é tão consolador, gente, porque a gente entende que a nossa salvação não depende de nós. A nossa salvação está segura nas mãos de Jesus, porque Jesus falou que ninguém pode nos arrancar das mãos de Jesus. Esse ninguém significa o diabo, o mundo e eu mesmo. Nós estamos preservados nas mãos paternais de Jesus. E ele dizendo, eu sou o Pai da eternidade, sou eu que vou cuidar de você. Agora, em João capítulo 8, verso 58, os fariseus ficaram escandalizados com Jesus, porque Jesus ele falou assim: em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que Jesus estava dizendo para os fariseus? Olha só, vocês acreditam em Abraão. Eu vi Abraão porque eu existo antes de Abraão ter sido enviado ao mundo. Antes de Abraão ter vindo ao mundo, eu já existia, eu sou o que sou. Aí ele usa a palavra eu sou, que é o mesmo nome que Deus se revelou na sarça ardente para Moisés, em Êxodo capítulo 3. E Jesus está dizendo o seguinte: sou eu que apareci para Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Eu sou o próprio Deus que se tornou homem. E diz a Bíblia em João capítulo 8 que os fariseus ficaram tão indignados que eles pegaram em pedras para tentar apedrejar Jesus, mas Jesus tinha escapado daquele apedrejamento. Mas que eu quero chamar a sua atenção que Jesus é eterno. E como pai, ele cuida dos seus. Você pode até não perceber. Você pode até não explicar, mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus tem cuidado de você. Talvez você não tenha nem reconhecido isso, mas se você chegou até aqui, é porque ele é o Pai da eternidade, ele tem cuidado de você, ele tem apacentado a sua vida, ele tem suprido as suas necessidades. E ele tem mostrado para você o quanto ele é bom. Amém? Quinto atributo, verso 6 diz que ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz.
O governo do menino seria tão eficiente que pronunciaria a paz. A paz. É por isso que em Lucas capítulo 2, verso 14, apareceu um coral de anjos que cantou assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Esse menino que nasceu, esse menino que veio até nós, ele é o príncipe da paz. O que isso implica? Que ele é o único que pode fornecer paz aos corações. É por isso que em João 14, 27, ele falou assim para os seus discípulos: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. A minha paz é diferente. A minha paz é profunda. A minha paz não necessita de circunstâncias boas. A minha paz é algo que você vai ter mesmo diante do tormento, mesmo diante da tribulação. A minha paz não é como o mundo dá, porque o mundo te oferece paz, mas faz de você um escravo, uma escrava, um dependente. Mas Jesus fala assim: eu vou deixar com vocês a minha paz. A minha paz estará com vocês. Que paz é essa? Que tipo de paz é essa? Em Romanos 5:1, Paulo escreveu assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que Jesus está dizendo, e que ele é príncipe dessa paz, é a paz, em primeiro lugar, que a gente tem com Deus. Sabe por quê? Antes, nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que os nossos pecados é uma rebelião declarada contra Deus. Então, como escravos do diabo, a Bíblia fala que nós estávamos separados de Deus, e separados de Deus, nós não pertencíamos a Deus. E não tínhamos essa paz. Nós não tínhamos esse relacionamento. Mas através de Jesus, esse relacionamento foi restaurado. E agora a gente tem paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Essa é a paz. Mas em Colossenses capítulo 1, verso 19, Paulo escreveu assim: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra ou quer nos céus. Essa paz, gente, nós estávamos tão separados de Deus, tão escravizados pelo mundo, pelo diabo, nós estávamos tão separados de Deus, que Jesus morreu na cruz para nos religar a Deus. Jesus, ele morreu na cruz como nosso representante e colocando sobre nós a possibilidade de ter comunhão com Deus. Essa é a paz que ele veio promover, e por isso que o profeta disse: ele será o príncipe da paz. O príncipe da paz. Então, amados, esses são alguns nomes, alguns atributos que se referem a Jesus. Mas não para por aí, porque no verso, o sexto atributo, está no verso 7, que diz assim: ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e justiça. Eu chamo a sua atenção para essas duas palavras: juízo e justiça, ou juízo e retidão. O sexto atributo que o profeta mostra desse menino é o juízo dele. O juízo. O profeta está dizendo que esse menino que vai nascer, ele vai ser o juiz. Ele já é o rei dos reis. Mas quando ele voltar no futuro, ele que vai julgar as pessoas, segundo o seu juízo e segundo a sua justiça. Então o profeta diz que o reinado dele vai ter paz sem fim. Ele que vai trazer paz ao mundo quando ele voltar. Ele que vai estender o seu reino. Mas a Bíblia diz que ele vai executar juízo. Ele que vai julgar as pessoas. Ele que vai ajudar. É por isso que em Apocalipse, capítulo 20, verso de 11 a 15, presta atenção o que Jesus mostrou para João e que João anotou. João escreveu assim: eu vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele,
e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então esse Jesus, que ao mesmo tempo é o príncipe da paz, é o mesmo Jesus que vai voltar e vai executar a justiça. A questão é, o que ele vai executar? Todas as pessoas que não seguiram a Cristo, todas as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, todas as pessoas que não fizeram de Jesus o seu Deus, o seu mestre, todas as pessoas que decidiram viver nos seus pecados e nos seus desejos carnais. A Bíblia fala em Apocalipse que serão julgados por Cristo e serão lançados no lago de fogo, que vai ser um sofrimento eterno. Então esse príncipe que veio trazer paz aos corações é o mesmo príncipe que vai executar juízo sobre aqueles que não quiseram saber de Deus e que quiseram viver as suas vidas à parte de Deus. Aí eu pergunto para você, você vai ser julgado por Jesus dessa maneira? Será que você que está me ouvindo e você que está me assistindo, será que não é tempo de se arrepender dos seus pecados? E reconhecer que Jesus é o único sentido da vida, é o nosso único Salvador. Ele virá, esse menino, ele virá para executar juízo e justiça. Amados, o sétimo atributo é esse, justiça. A justiça do menino. Esse menino, ele vai executar com juízo e justiça. Aí sabe o que é justiça? Justiça e retidão no hebraico e no grego é a mesma coisa. Mas olha só essa definição de justiça ou retidão. A retidão divina significa que Deus sempre age de acordo com o que é certo. E Ele próprio é o padrão final do que é certo. O padrão supremo de Jesus é Ele mesmo. É Ele mesmo. A justiça sublime de Jesus é Ele mesmo. E Ele vai executar como rei, como governador, com juízo e justiça. E Ele vai ser o padrão de toda justiça e de toda retidão. Agora, sabe o que é lindo? Esse Jesus que vai executar a justiça, Ele veio ao mundo como criança e cresceu como homem, e Ele morreu na cruz para satisfazer a justiça de Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala que o ser humano pecador, ele não pode ter relacionamento com Deus Santo. É impossível. Os nossos pecados nos atrapalham de conhecer a Deus. Aí o que Jesus veio fazer para resolver isso? Ele veio como um bebê, Ele veio como um homem, e na cruz Ele assumiu todos os nossos pecados, Ele assumiu todas as nossas culpas, satisfazendo a justiça de Deus. E quando Ele satisfez a justiça de Deus, a ira de Deus que ia ser derramada sobre nós foi desviada. E a justiça de Deus foi satisfeita. E aí, sabe o que Jesus deu para nós? Uma palavra que chama justiça imputada. Jesus cumpriu a justiça de Deus, levando os nossos pecados, e na nossa conta Jesus fez uma transferência. Qual foi essa transferência? A salvação, o perdão, a justificação, a reconciliação, a adoção. Então Jesus, Ele se fez homem, cumprindo a justiça de Deus, e Ele, como um homem divino e perfeito, Ele colocou na nossa conta a justiça imputada
nos oferecendo o perdão de Deus. E a ira de Deus foi afastada de nós. Deu para entender? É isso. Então, esse menino que vai executar com juízo e justiça, é uma justiça que ele já cumpriu. E que no dia do juízo final, ele vai acolher os seus discípulos, mas ele vai executar os rebeldes, que não quiseram saber dele. E ele vai mostrar para os filhos de Deus: eu cumpri a justiça de Deus por vocês. Eu fui ao mundo, ao encontro de vocês, como um bebê para salvar vocês. Para salvar vocês. Amém? Esse é o bebê, com esses 7 atributos que é Jesus. Agora, gente, eu termino aqui. Eu quero terminar com um texto do pastor John Haggai. E é um dos textos mais profundos sobre quem é Jesus. Mas antes de ler o texto e finalizar o sermão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é Jesus para você? Ele é mais um entre tantos? Quem é Jesus para você? Essa peça de escultura num presépio? Quem é Jesus para você? Para o profeta Isaías, lógico, com inspiração divina, o profeta Isaías falou: ó, esse Jesus é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros e ele vai executar juízo e justiça. Esse é Jesus. Mas daí John Haggai, pegando toda essa ideia, olha só o que ele escreveu, eu chamo a sua atenção e eu termino aqui. Ele escreveu assim: aquele que vem do alto está acima de todos. Cristo é incomparável. As personagens de destaque na história perdem a importância na presença do incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo, o cumprimento de todas as profecias, o Salvador do mundo. Cristo sobrepôs a todos. Ele é a voz humana em toda a música. Ele é a estética em toda a escultura. Ele é a mistura mais aprimorada de luz e sombra em toda a pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o construtor, ele é o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, ele é o novo e vivo caminho. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador e o senhor da colheita. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron e o lírio do campo. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, ele é o justo juiz para toda a humanidade. Para o jornalista, ele é as boas novas de muita alegria. Para o filósofo, ele é a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estatista, ele é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante que nos dá ordens com clareza e inconfundível. Ele é o Cristo, o incomparável. Amém, gente? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é o menino que nasceu de Maria e que cresceu, se tornou homem, nos pregou o evangelho, nos livrando da condenação eterna, que morreu na cruz como nosso representante, satisfazendo a justiça de Deus, e que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, está à direita de Deus, e que disse: um dia eu vou voltar, e eu serei o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e eu vou promover a verdadeira paz. Esse é Jesus,
E esse é o sentido do Natal para nós. Jesus. Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, nós nos prostramos diante dessa verdade. E nós cremos com todo o nosso ser sobre essa verdade. Cristo é o nosso Senhor, o nosso Deus forte, o nosso representante, que satisfez a tua justiça na cruz do Calvário. Oh, Pai querido, reaviva essa mensagem em cada coração, para que todos saibam que o verdadeiro sentido do Natal é a encarnação do teu Filho, que veio nos trazer o Evangelho para nos salvar. Mesmo não merecendo, o Senhor nos salvou através do sacrifício de Jesus. E nós te rendemos louvores. E como gratidão, por mais pouco que seja, o que nós queremos te oferecer é tudo o que temos, que é a nossa própria vida. A nossa vida nós entregamos a ti. Nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.